Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Bíblia Comentada. Bem-vindo! Hoje vamos falar do 7º capítulo do livro de Jó. A gente vai fazer uma análise bem profunda de um dos textos mais viscerais, eu diria, da literatura antiga. O capítulo 7 do livro de Jó, né? Exatamente. E para essa análise temos duas coisas aqui. O lamento de Jó, palavra por palavra, com aquela dor crua, e também uma série de notas que ajudam a gente a decifrar o que está por trás. E o nosso objetivo aqui é tentar enxergar além dessa dor toda, sabe? Para explorar essa relação que é super complexa entre o sofrimento extremo, a nossa percepção das coisas e, no fim, o que é ter fé no meio disso tudo. Pois é. A grande pergunta que fica é: como que um lamento que soa tão desesperado pode, no fundo, ser uma expressão de fé? Essa é a questão central. E o desafio é conseguir separar o que é o grito de dor de um homem no limite da mensagem teológica maior que o livro de Jó quer passar. Certo. A nossa conversa vai girar em torno dessa tensão que é quase um paradoxo. De um lado, o sentimento de abandono total que Jó expressa. Com todas as letras. E do outro, a afirmação, que está na análise que a gente tem, de que Deus, na verdade, nunca o abandonou. Vamos começar então tentando sentir o clima da cena. No capítulo 7, Jó está falando direto com Deus. Não é um monólogo pro vazio, né? Ele tem um interlocutor claro. Exato. O tom é de desabafo, de alguém assim, exausto, mas ao mesmo tempo com uma lucidez que chega a ser assustadora. E a linguagem que ele usa é, nossa, Pesada. muito pesada. Ele começa comparando a vida a um fardo. Ele pergunta: a vida do homem na terra não é como um serviço militar? Seus dias não são como os de um trabalhador contratado? É uma imagem de abertura brutalmente eficaz, né? A vida perdeu completamente o brilho, o propósito. Virou só um expediente a ser cumprido, um turno que nunca acaba. Exato. E ele aprofunda isso se descrevendo como um escravo que anseia pela sombra. Pensa no peso disso. Nossa. A única coisa que ele deseja no mundo não é a cura, não é a felicidade. É um alívio momentâneo, sabe? Um respiro do sol escaldante, que para ele é a própria existência. E essa dor não é só filosófica, é física, de um jeito muito gráfico. Muito. A descrição é difícil até de ler. Ele diz: meu corpo está coberto de vermes e de crostas de pó. Minha pele racha e vaza pus. É a imagem da degradação completa. O corpo espelhando a degradação da esperança dele. E ele deixa isso bem claro, né? Ele fala: meus dias passam mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. E essa imagem da lançadeira é genial, porque é um objeto que se move numa velocidade incrível. Para frente e para trás, para criar algo, para tecer um pano. Mas para Jó, os dias dele têm essa velocidade, só que não estão criando nada, eles só correm pro vazio. Não tem resultado. Nenhum. Só o fim da linha, e essa certeza de que tudo acabou, de que não existe mais futuro, leva ele ao ápice do desespero. Exato. Leva ele ao ponto de fazer uma das declarações mais diretas e, assim, honestas de todo o texto. Ele simplesmente diz: detesto a minha vida, não quero mais viver. É um soco no estômago essa frase. Totalmente. Não tem poesia, não tem metáfora. É o esgotamento total, o desejo de simplesmente parar de existir. É pesado. Muito. Antes da gente mergulhar na análise, acho que vale a pena só respirar com o peso dessa frase, porque é de uma honestidade brutal. Sem dúvida. E é tão cru que a primeira reação, a mais natural, é pensar: pronto, ele tá abandonando o barco. Perdeu a fé. Exato, tá se rebelando. Seria uma leitura totalmente compreensível. Mas o que é fascinante é que os comentários que a gente tem nos forçam a olhar de um ângulo diferente. E que ângulo seria esse? Eles nos obrigam a fazer uma distinção que é crucial aqui. Uma que é fácil de perder no meio de tanta emoção. Que distinção? A distinção entre a percepção de Jó e a realidade completa da situação. Ah. Jó tá no fundo do poço
Ele está interpretando tudo através de um filtro de agonia pura. E olhando por esse filtro, ele só consegue enxergar uma única fonte possível para todo esse sofrimento. Que seria Deus, e as perguntas que ele faz são, na verdade, acusações. Ele olha para cima e pergunta: por que fizeste de mim o teu alvo? Por acaso virei um fardo para ti? É quase aquela sensação que a gente tem quando tudo der errado, sabe? Aquela segunda-feira que o pneu fura, o café derrama. O universo está contra mim. Exato. Você pensa, o universo está de marcação comigo. Jó pega essa sensação e eleva ao nível cósmico. Para ele não é o universo, é o Criador que fez dele seu alvo pessoal. Perfeito. E é nesse ponto que um dos comentários que a gente analisou traz uma luz fundamental, que muda tudo. Ele nos pede para separar o que Jó sente do que é a realidade completa. Entendi. A análise diz, e eu cito, que o pensamento de Jó reflete a percepção limitada de Jó naquele momento, não a realidade completa. Essa é a chave para destravar o capítulo todo. Ah, faz sentido. O livro não está apresentando as palavras de Jó como uma verdade teológica absoluta. Está apresentando a verdade da experiência humana de Jó. Então, se eu entendi bem, a ideia é que o texto valida o sentimento dele, a dor dele, mas não necessariamente a interpretação que ele faz dos fatos. Ótima forma de colocar. É tipo dizer, sua dor é 100% real, mas a sua conclusão sobre a causa dessa dor pode não ser a história toda. É exatamente isso. E é uma distinção difícil de fazer, especialmente para quem está sofrendo. A análise textual enfatiza que o lamento deve ser visto como confusão, dor e fraqueza humana, não rebeldia deliberada. Certo. Jó não está construindo um caso teológico contra a justiça de Deus. Ele está gritando a dor dele. É um grito, não uma dissertação. E entender isso permite a gente avançar para a próxima camada. Ok, acho que agora entendi. O que parecia ser o ponto de ruptura, na verdade, é a chave de tudo. Ele não está virando as costas para Deus para se queixar com os amigos. Ele está virando-se de frente para Deus e despejando tudo. A direção da queixa é o que importa. Ele mesmo diz: por isso não vou me calar. Falarei no aperto do meu espírito, me queixarei na amargura da minha alma. Ele se queixa para Deus, não sobre Deus. E essa, segundo um dos textos de apoio que a gente usou, é a nota espiritual essencial do capítulo. Vou até ler o trecho porque resume bem. Por favor. Este capítulo não ensina que Deus fere os seus servos, mas que um servo fiel pode sofrer sem entender o porquê e ainda assim continuar falando com Deus e não contra Ele. Falando com Deus. Veja bem, a direção da comunicação é o que define tudo. Não é um rompimento, é um confronto dentro da relação. Faz todo sentido. E os textos de análise são muito claros em 2 pontos. Primeiro, Jó não amaldiçoa a Deus. E segundo, Jó não abandona a fé. Exato. Ele chega ao limite, ele deseja a morte, ele questiona as intenções de Deus, mas ele não corta a linha. Ele mantém o endereço da sua dor. E o mais surpreendente é que, pela análise, esse tipo de honestidade radical não só é aceita, como talvez seja até esperada. Como assim? Tem um ponto na nossa pesquisa que deixa isso explícito. Diz que Jó derrama sua alma diante de Jeová e isso é permitido. A palavra permitido aqui é potentíssima. É forte mesmo. Ela sugere que dentro dessa relação de fé existe espaço para dúvida, para raiva, para confusão. Não se espera uma aceitação passiva, um amém silencioso. Entendi. Pelo contrário, a relação é forte o suficiente para aguentar o peso da verdade humana, por mais feia que ela seja. É o tipo de honestidade que a gente nem tem coragem de admitir no próprio diário, sabe? E ele tá falando isso direto para a fonte de todo o poder. E é interessante que, no meio dessa escuridão toda do Jó, os comentários que a gente tem fazem questão de equilibrar a balança. Eles apontam para aspectos do caráter de Deus que Jó, obviamente, no meio da sua dor, não consegue enxergar. Por exemplo, afirmam que Jeová ouve lamentos sinceros e que o silêncio de Deus em certos momentos não significa rejeição, mas faz parte de um propósito maior. É como se a análise nos dissesse: olha, o que Jó está sentindo é válido, mas não se esqueça que tem outro lado da moeda que ele não está vendo agora. Exato. E tem uma ideia em uma das fontes que, para mim, vira a mesa de um jeito espetacular. A gente sempre pensa no livro de Jó como a história do teste da fé de Jó em Deus, né? É a narrativa padrão. Certo. Mas uma das análises diz algo que nos força a repensar tudo.
O livro de Jó mostra que Deus confia em Jó, e não o contrário. Peraí, essa ideia é contraintuitiva. Como assim? É Deus quem confia em Jó? Exato. A gente sempre pensa que é a fé do homem sendo testada. Mas essa nota vira o jogo. É Deus quem está confiando na integridade de Jó, acreditando que ele não vai quebrar. Isso muda completamente a dinâmica de poder da história, não é? Totalmente. De repente, Jó não é só uma vítima passiva. Ele é um campeão em quem Deus apostou, mesmo que ele não saiba disso. Exatamente. Muda o paradigma. Não é só Jó que precisa provar sua fidelidade, é Deus quem demonstra confiança na integridade do seu servo. Permitindo que ele passe por essa provação. Confiando que, no final, a essência dele vai permanecer intacta. A aposta de Deus é na resiliência de Jó. Eu confesso que estou com um nó na cabeça agora. De um lado, a gente tem um homem que grita que odeia a própria vida e acusa Deus de o caçar. Do outro, as análises insistem que ele não abandona a fé, que ele não se rebela. Parece uma contradição. Como é que a gente junta essas duas peças? Como essas duas coisas podem coexistir? Acho que a resposta é que a coexistência é a própria mensagem. O paradoxo não é um problema a ser resolvido, é a lição a ser aprendida. A fé que está sendo descrita aqui não é a ausência de dor ou de dúvida. É a persistência da relação apesar da dor e da dúvida. Entendi. A fonte é muito clara ao afirmar que a realidade teológica que está fora do campo de visão de Jó é que Deus permite o sofrimento, mas não é o causador do mal. Jó, na sua humanidade, não consegue fazer essa distinção. Ele só sente a dor. Só sente a dor e atribui a única força que ele acredita ser poderosa o suficiente para causá-la. Então o que a gente está vendo no capítulo 7 é na prática um modelo, um manual talvez, para a expressão humana da dor dentro de uma relação de fé. Exato. Não é sobre negar o sofrimento, não é sobre pensamento positivo ou fingir uma força que não se tem. É sobre pegar essa dor, essa confusão toda, sem filtro nenhum, e levar direto para a presença de Deus. Perfeitamente colocado. É sobre autenticidade radical. A observação final de uma das nossas fontes resume tudo de forma brilhante. Este capítulo é um lamento direto a Deus, não uma negação de fé. Jó expõe sua dor sem filtros, algo raro e profundamente humano. Uau! A fé, nesse contexto, não é um escudo que nos protege do sofrimento. Ela é a âncora que nos permite expressar esse sofrimento da forma mais extrema possível, sem nos perdermos completamente. Mantendo a conexão. Isso nos mantendo conectados a algo ou alguém, mesmo quando absolutamente nada faz sentido. É uma jornada e tanto. A gente começou essa conversa com o som bruto do desespero de Jó, com palavras que à primeira vista soam quase como blasfêmia. Pois é. Mas, ao descascar as camadas de interpretação que as fontes nos deram, o que a gente encontra não é uma história de rebelião, é a história de uma fé resiliente, uma fé que se manifesta não no silêncio conformado, mas na honestidade mais brutal e vulnerável que se pode imaginar. E isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento para levar dessa nossa análise. As fontes destacam várias vezes que Jó está falando de dentro da sua dor, sem ter a menor ideia dos acontecimentos nos céus, sabe? Daquela conversa que deu origem a tudo. Ele não tem o quadro geral. Nenhum. Ele só enxerga a sua realidade imediata e torturante, e isso levanta uma questão importante. Nos nossos próprios momentos de sofrimento, o quanto a nossa percepção limitada da situação define a nossa realidade. Boa pergunta. E o que poderia mudar na nossa experiência da dificuldade se a gente considerasse a possibilidade de que existe um quadro maior, um propósito que, no auge da dor, a gente simplesmente não consegue enxergar.